pesquisa apontou que 8 em cada 10 mulheres que estão na menopausa apresentam sintomas de depressão. O mês de setembro é o mês dedicado a falar sobre saúde mental. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Lucimara Souza para falar sobre a saúde mental no período da menopausa. Lucimara, bem-vinda ao Revista. Boa noite para você. Obrigada, boa noite. Bom, gente, olha, primeiro é importante lembrar que, acima de tudo, não é frescura, viu? O período da menopausa traz, sim, mudanças consideráveis nos hormônios que afetam diretamente a nossa saúde mental. Certo, Lucimara? Certo. Não é frescura e não depende do controle da mulher, né? Sim. A gente fala que é um disfuncionamento do corpo, né? Tem hormônios que não estão sendo produzidos, ou pelo menos a diminuição desses hormônios. Então, o ovário não está trabalhando, ele está cansado, né, nessa fase. E com essa, a gente fala que até uma deficiência de produção desses hormônios, que são os hormônios sexuais da mulher. Nessa queda e nessa deficiência, substâncias que a gente tem, como serotonina, ocitocina, que são de prazer, são as substâncias que dão o bem-estar, também estão em diminuição. Então, não é controlado pela mulher, vai acontecer uma baixa emocional inevitavelmente. Irritabilidade, ansiedade, o próprio sintoma de depressão também vem em consequência disso, dessa queda hormonal. Exatamente. Certo. Bom, e a gente também precisa separar o que é um quadro depressivo, né, do diagnóstico de depressão. São coisas realmente diferentes? São. A depressão, a gente tem fatores genéticos, a gente fala que é uma predisposição, né, a ter a doença. Então, eu tenho uma herança genética, eu falo até que é um botão desligado ali. E com as vivências, com o decorrer da vida, alguns fatores de muita importância podem fazer acionar esse botão. Então, manifestar a doença em mim. E essas situações, né, a perda de alguém, né, um trabalho, um problema sério de trabalho, pode fazer com que eu desencadeie um quadro depressivo. Então, eu vou ter esses sintomas, que não é de tristeza, são sintomas abaixo da linha da tristeza, né, e não necessariamente um diagnóstico de transtorno depressivo, que daí é uma doença, né, também tratada com medicamento, além da terapia psicológica, por exemplo. O estilo de vida em si também influencia muito nisso, né, doutora? Sim, a gente tem fatores, né, preventivos, né, para essa doença. Sim. Então, a qualidade de vida, a atividade física, a alimentação, com quem você se relaciona, né, o histórico, né, familiar, as suas vivências vão fazer diferença, sim. Com certeza. Gente, a tristeza, a ansiedade, a angústia são sentimentos que, infelizmente, fazem parte da nossa rotina. Agora, como identificar quando não é algo isolado? Você sabe como identificar? Quando esse sentimento pode se tornar um problema, doutora? Tá. A gente fala que tem 4 fatores, assim, para poder identificar como um problema, né? Então, tristeza ou ansiedade eu posso sentir, porque são sentimentos, né? E na psicologia a gente chama a ansiedade de emoção também, né? Então, eu posso estar sentindo isso, como eu falei, em decorrência aí dos fatores da vida, né? E quando eu percebo, por alguns fatores especiais, como a frequência que isso está acontecendo, a intensidade, né, que eu sinto isso, a duração, e eu particularmente me apego muito na interferência, que significa atrapalhar a vida. Quer dizer, está me impedindo de sair de casa, está me impedindo, né, de me relacionar, eu durmo muito ou eu quase não durmo, né, eu como demais ou não como, então precisa atrapalhar a minha vida, né, para eu identificar como problema. Certo. E procurar ajuda. Sim, procurar ajuda, que é muito importante, né? E não é vergonha para ninguém procurar ajuda, viu? Psicológica, psicoterápica, enfim. Bom, gente, a boa notícia é que muita coisa pode ser feita para cuidar da saúde mental preventivamente durante a menopausa. Quais dicas você pode dar para quem está passando por esse momento aí ou para quem quer prevenir também esse momento? Tá, nós falamos que não tem escapatória, né? Toda mulher vai passar pelo período da menopausa. E isso não é um sinônimo, né, de acabou a vida, Sim. como a gente escuta bastante. Então, quando acontece esse período,
existe um enfrentamento, né, que não é uma substituição da situação, uma vez que a gente está falando que não escapa, né, da menopausa ou dos sintomas. Se nós formos falar a depressão, a ansiedade, não tem escapatória se você está vivenciando um disfuncionamento, né, ali acontecendo. Então, o enfrentamento, nós orientamos atividade física, né, a alimentação saudável e você, na terapia psicológica, buscar, né, e isso acontece dentro do trabalho do processo terapêutico, você buscar o seu olhar, né, diante dessa situação, o seu olhar para o mundo. Então, eu não estou envelhecendo, né, acabando. Pelo contrário. Então, se eu falo assim, tem o envelhecimento e a outra opção é não viver mais, né? E nós não queremos a outra opção. Então, envelhecer significa também eu parar e pensar que eu tenho menos tempo a partir de agora. Então, eu tenho que valorizar muito mais o que eu tenho e o jovem não consegue ter, né, a sabedoria que uma pessoa que está passando por esse período já, né, a gente fala envelhecimento, mas é nessa maturidade que queremos dizer, né? Então, a pressa, né, que o jovem tem, quando você já está nesse período da vida no sossego, né, você vai selecionar mais, você vai valorizar o seu tempo e pensar muito o que você quer e o que você não quer, que nós chamamos até de seletividade, que é um período que você não tem antes, né? Só ali com essa maturidade você vai adquirir. E quando a gente fala de atividade física, é você buscar mesmo aquela que você se encaixa, aquela que você se encontra, né? Para liberação, como eu falava, está faltando, né, naquela deficiência, quando a gente fala da produção de hormônio, está faltando substâncias como serotonina, noradrenalina, essas substâncias neurotransmissores de alegria, de satisfação, sim, de prazer. Na atividade física, por exemplo, quando você se identifica, né, acontece a liberação, né, dessas substâncias. Tudo tem a ver com o nosso estilo de vida, as escolhas que a gente faz, que traz benefício para o nosso corpo e para a nossa mente. Bom, e para quem está aí se identificando com sintomas de menopausa, viu que tem algo errado aí, algo mais sistêmico, doutora, o que fazer? A busca por ajuda, né, o primeiro ponto. Se você percebe as coisas não estão, né, do jeito que funcionavam antes, né? Então, se identificar com o sintoma, eu não tenho vontade de sair de casa, eu perdi a vontade por aquelas coisas que eu fazia, que eram prazerosas, isso já é um sinal de alerta. Eu não faço mais, né, as coisas que eu gostava de fazer. E estou indo no automático ou num quadro mais acentuado, nem aquilo que é automático, né, a pessoa está conseguindo fazer. Então, nesse alerta, é procurar a ajuda profissional. E nós entendemos, quando nós falamos muito dessa produção, na menopausa a pessoa está caindo, né? A mulher está mais triste porque os hormônios também estão em baixa. Sim. Então, essas substâncias estão em baixa. Daí a gente está falando de quem? Do ovário. Mas quando a gente pensa quem que manda o comando para o nosso corpo é o cérebro. Uhum. Então, nós temos falado, não só as psicólogas, mas os outros especialistas, né, ginecologistas, quem trabalha, né, eu acho que é uma equipe que deve trabalhar nesse caso, e toda essa equipe olhar para o cérebro, porque é quem está enviando esse comando. Então, procurar ajuda e pensar uma coisa também, né? Você não está enlouquecendo, você está passando pela menopausa. É uma fase. É uma fase. Tá certo. Muito obrigada, doutora. De nada, imagina, que agradeço.